Bom dia, queridos cursistas. Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos indo para a nossa última temática do ano, nosso 11º encontro. O 11º encontro formativo de 2021, dia 7 de novembro de 2025, estágio probatório. Encontro de diagnóstico, temática 7, referência 3, diferentes estratégias de ensino. Vamos combinar. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e gestão do tempo durante a fala. Bom dia, Ellen. Agenda de hoje. Acolhimento 10 minutos, percurso e conhecendo o referencial docente 5 minutos, fundamentando a prática 25 minutos, conhecendo o PDP, tema 1 e 2, 20 minutos, PDP em ação 1 e 2, 20 minutos. Os objetivos hoje do nosso encontro: diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 3 da matriz referencial da Resolução 3037/2024, GS/CED. Conhecer as diferentes metodologias ativas e estilos de aprendizagem. Iniciar um pré-planejamento do Plano de Desenvolvimento Profissional, PDP, para esta temática. Vocês conhecem esse desenho? Bom dia, Andrei. Bom dia, prof. Eu acabei de chegar aqui, vou me ajeitar, tá? Tranquilo. Fala, Guilherme. Caverna do Dragão que nunca teve fim. Caverna do Dragão. Leia para mim, fazendo um favor, Guilherme. Guilherme. Caverna do Dragão, consigo. Caverna do Dragão é uma série de desenho animado inspirada no jogo de RPG chamado Dungeons and Dragons, de 1983 e 85. Grande sucesso no Brasil na década de 1980. A animação conta sobre um grupo de 6 jovens que, ao realizar um passeio de montanha-russa, foram transportados para o mundo mágico e precisam enfrentar o seu maior inimigo, o vilão Vingador, para encontrar o caminho de volta para cá. Mais os personagens. Vamos lá. A professora saiu, deve ter caído. Acabou mais cedo a aula hoje. Tá desligado o microfone, professora.
Só um minutinho, eu fechei a página dos desenhos. Tá lá. Agora nós vamos ver os personagens, tá? E fazer relação com o nosso contexto de sala de aula, tá? Graciele, pode ler o mago? Estou compartilhando. Sim, posso ler, professora. Mestre dos magos. Um mago extremamente habilidoso, por muitas vezes sábio, mas que se ausenta nos momentos que mais seus aprendizes precisam. O Han, leia, Andrei. Ellen, leia, fazendo favor. Um jovem arqueiro muito corajoso e que tem a responsabilidade de ajudar seus amigos a se manterem unidos. Porém, ele próprio precisa acreditar nisso. Agora a Marli, leia a Diana. Uma garota muito confiante de si, porém ela só se sente segura disso quando os colegas também demonstram o mesmo. Guilherme, leia o Presto. Um aprendiz de mago muito inteligente, mas tem dificuldade de concentração, o que impede de desenvolver as habilidades. Andrei, leia Sheila. Uma jovem muito inteligente e centrada, o que permite superar seus desafios e ajudar os colegas. Marli, leia o Eric. Um jovem guerreiro sempre do contra, que acredita que desistir sem pensar duas vezes é melhor que lutar. Graciele, o Bob. Um garoto cheio de boas intenções, porém sua impulsividade e indisciplina o coloca em situações que muitas vezes não consegue resolver sozinho. Vocês acham que existe algumas Sheilas por aí na sala de aula de vocês? Quando estavam lendo o personagem, eu estava pensando nos meus alunos. É. Quem seria cada um? Então, Graciele, você acha que existe? Existe, professora, e como faz falta, né? Quando não aparece, a gente tem que descobrir quem poderia ser uma Sheila. Ajuda bastante. Se tiver um aluno ali na sala que ele já ajuda, já facilita. Se tiver mais, então, é uma beleza. Eu consigo visualizar. Nos 2 sexto anos, eu consigo visualizar. No nono que eu tenho também. É bacana de pensar assim. Mais alguém consegue enxergar?
Alguém desses personagens na sala de aula? Só Eu o tenho na mestre minha dos turma magos, Sheila. então. Fala, Guilherme. Na minha eu tenho Sheilas e Eric. Tem os que desistem já na primeira vez, não quer nem tentar a segunda, daí tem as Sheilas que vão lá ajudar eles para tentar a segunda vez. Os Erics existem muitos, né? Desiste logo na primeira, não quer mais fazer, deixa para lá. Fala, Ellen. Ah, a gente sempre, se for olhar certinho, em toda sala tem pelo menos um deste. Só o mestre dos magos ali, porque nós não desistimos, nós estamos sempre lá. Se a gente pensar bem, cada um desses alunos existe no nosso dia a dia, né? Quem poderia ler? Eu posso. Então, Conhecendo, leia. conhecendo a referência do docente. Tem um microfone aberto que está dando retorno. É importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3.037/2024, GS/CED, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência, que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Vamos conhecer a temática para essa jornada. A referência docente 3. Utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar as diferentes formas de ensinar e aprender. Nosso percurso de hoje. Conhecer estilos de aprendizagem, suas potencialidades pedagógicas quando alinhadas a uma metodologia ativa. Conhecer as metodologias ativas, suas potencialidades pedagógicas no contexto escolar. 3. Propor práticas pedagógicas explorando metodologias ativas no contexto dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Para início de conversa, agora que conhecemos um pouco dos nossos personagens, imagine sua sala de aula cheia de estudantes com essas características. Que tal assistirmos a uma aula num contexto semelhante a essas características diversas? Adams. Here. Adamley. Here. Adamowski. Adamson. Here. Adler. Here. Anderson. Anderson. Here. Bueller. 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 He's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night. I guess it's pretty serious. Thank you, Simone. No problem whatsoever. Fry. Fry. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone? The Great Depression, passed the, anyone? The tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which, anyone raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects?
it did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. E aí, pessoal, o que vocês falam dessa sala de aula, dessa aula aí? Vai, Ellen, Será que você tá... mascarar a prática dele como uma expositiva dialogada, só porque ele pergunta, alguém sabe? De repente ele fala, não, mas minha aula não é expositiva, eu tento falar com os alunos que não respondem. Mas uma aula dessa é cansativa, não é? É, claro, porque perguntar alguém sabe 3 vezes e dar a própria resposta não é tentar criar um diálogo. Quando você não tem resposta numa turma, a turma não é participativa, você começa a escolher alunos pontuais para fazer pergunta, faz sorteio, de alguma forma coloca eles para participar. Mesmo que for para dizer, professor, eu não sei, faz a pergunta de novo, de alguma forma sim. A técnica da surpresa, né? Quem mais poderia contribuir? Marli? Eu acho que a dinâmica da aula dele não está boa, né? Os alunos estão dispersos, não estão prestando atenção. Ele está dando aula para ele mesmo. Ele está falando sozinho, só para ele. Está ensinando ele próprio. Que ali dá sono, dá de tudo naquela aula, né? E ele deveria usar uma metodologia ativa, né? Ver de que maneira os alunos dele aprendem melhor. Mas ainda tem o outro lado, que muitas vezes você está lá com a metodologia ativa, tentando colocar seu aluno como protagonista, né, da aprendizagem, mas tem sala que não vai. O ano passado eu tinha uma lá que não ia de jeito nenhum. Você podia propor qualquer coisa, que aí você se via sozinha, você tentava, estimulava, perguntava, virava de ponta cabeça e falei, não sei o que fazer com vocês. E não tinha jeito. Fala, Ellen. Eu acho que o problema não é nem a metodologia ser ativa ou não. A metodologia expositiva dialogada, ela é excelente quando você consegue usar algumas técnicas que engajem, traga o aluno ali para a aula. Então, se você ele faz a própria a pergunta e responde. Se você fizer isso uma, duas, 3 vezes, o aluno para de responder, porque ele sabe que você vai responder por ele. Então, sei lá, se colocasse uma questão inicial, levantasse uma discussão, ele não precisava usar uma metodologia tão diferente, ele poderia usar a mesma aula dialogada, expositiva, mas que tivesse essa interação, que desse oportunidade para eles discutirem, falar, trouxesse algo próximo ali da realidade deles. Agora, ficar ali parado, falando, é difícil, né? Dorme mesmo, com certeza. Só escutando a gente dorme, a gente perde o foco, né? Na aula dialogada, expositiva, dá para trabalhar, interagir com o seu aluno, fazer questionamento, né? Trazer eles para a discussão. Mas ali não tinha jeito, não. O professor só fala e responde ele mesmo.
Vamos lá. Marli, pode ler, fazendo favor? Metodologias ativas e estilo de aprendizado. É provável que você tenha se deparado com desafios semelhantes a esse do vídeo. Planejar uma aula que abarca as necessidades de aprendizado de boa parte dos estudantes é um dos nossos maiores desafios como professores. Sobre isso, podemos pensar em 2 pontos importantes: como envolvê-los nos conteúdos e como cada um aprende. Metodologias ativas de aprendizagem. Pode ler. São métodos utilizados pelo professor em sala de aula para tornar o estudante protagonista do seu processo de aprendizado, e não mais sendo passivo na recepção de informações. Agora leia o estilo de aprendizagem. Cada indivíduo possui uma maneira própria de aprendizagem, com uma forma de processar informação diferente um do outro, e de assimilar um novo conhecimento de acordo com as competências e habilidades que possuir. Então, o que nós vamos ver nesse encontro? As metodologias ativas e os estilos de aprendizagem. Poderia ler? Quando se planeja uma aula pensando nessa perspectiva, os objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo professor são perceptíveis e há mais clareza na forma de atingi-los, ultrapassando as possibilidades de uma aula expositiva. Olhando esse layout da sala, o que vocês enxergam aqui? Uma sala organizada do jeito. Né? Individualizados ali. Cortou, Marli. Pode repetir? Os alunos estão na forma tradicional de sala de aula. Eles estão todos sozinhos, individualizados, não existe um trabalho em grupo, né? Fala, Guilherme. Guilherme. Aqui, esse layout dessa sala de aula é tradicional, né? É uma sala organizada da maneira tradicional. O foco é no professor, né? E no conteúdo ali, né? E essa outro layout aqui. É os pares, né, professora? Eu uso bastante aos pares. Aos pares, eu também. No 6º ano... Professora, dá para reparar na sala também, né? A outra lá não tinha nada nas paredes, informação nenhuma. Aí a sala já está com cartazes informativos. Observação. Aqui, no 6º ano, eu acho que dá muito efeito trabalhar essa metodologia aos pares, né? Porque eles interagem entre si, discute ali as ideias deles e sempre sai alguma coisa. Graciele. E o quanto é legal, professor, eu gosto muito de ver e de escutar um explicando para o outro, né? Nossa, como eu acho interessante. Eles usam a... Calma aí, caiu meu fone. Eles usam a linguagem deles mesmo e entendem, né? Se entendem entre si. Esses dias eu estava vendo o menininho, você faz assim, você faz aqui, não sei o quê, e o outro entendeu, sabe? Achei muito legal. Daí eu até comentei depois, falei assim, tá vendo como que a linguagem de vocês é diferente, vocês se entendem entre si, assim, entre as duplas? Achei muito bacana. Terça, eu dei uma atividade com as 4 operações, tá? Números naturais para eles fazerem no 6º ano. Aí eu passei observando, coloquei em grupos, né? Aí eu vendo o menino explicando para a menina a divisão, o processo da divisão, como que ela ia achar o número que dava, sabe? Que graça. E ela
compreendeu lá e fez. Olha, é muito interessante você passar nos grupos e observando como que eles trabalham. Eu adoro mesmo. No 6º ano eu uso. E eles também já falam assim, se tem alguma atividade, ô professora, vai fazer grupo? Vamos. Eles também gostam muito. Ellen, poderia ler as metodologias ativas? Há diferentes metodologias ativas que podem auxiliar o professor a atingir seus objetivos específicos de aprendizagem. Dentre elas, há aquelas que buscam estimular o engajamento, o trabalho em equipe, a prática, a curiosidade e o interesse pelo conteúdo trabalhado. Podemos citar, por exemplo, contrato de aprendizagem. O que é esse contrato de aprendizagem? Alguém tem ideia? Não é o contrato que a gente faz no começo do ano, entre professor e aluno, colocando as responsabilidades para eles, que vocês querem, para ter um melhor ensino e aprendizagem. Depois nós temos a árvore de problemas. O que é essa árvore de problemas? Já escutaram falar? Então, o tronco é o problema. As raízes são as causas. E as folhas e os galhos são os efeitos. Então, para a gente solucionar esse problema, a gente vai ver as causas e os efeitos daquilo. Agora, nós temos aprendizagem em espiral. O que é isso? Alguém já escutou falar? É aquela aprendizagem que se expande os horizontes, ela vai se abrindo, tá? Como? De uma forma analítica, com exercícios argumentativos, né? Vai fazendo que seu aluno vai aprendendo através de exercícios argumentativos. O debate de 2, 4 e todos. É onde que todos debatem, ou aos pares, trio, né? Debate sobre aquele conteúdo, vê possibilidades, reflete, oh, meu Deus do céu, gente, desculpa, que essa semana eu estou mal pra caramba. Perdi uma colega de trabalho, colega não, amiga de trabalho. Em menos de um mês, descobriu que estava com leucemia. Aí, o que é? Então, eles debatem entre si sobre o conteúdo, eles fazem a reflexão sobre o conteúdo e assim eles vão aprendendo. Aí nós vamos ter o relógio didático, nós vamos ver no próximo encontro, tá? E a rotação por estações. Vocês já bem conhecem, tá? Que é isso que nós vamos trabalhar dentro dessa temática para implementação. A rotação por estação é uma metodologia ativa que permite explorar as interações, autonomia, a prática de algum conceito ministrado dentre outras coisas. Vamos ver aqui. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos,
incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do 6º ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim, em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal. E aí, quem poderia comentar sobre essa metodologia? Eu utilizei ela numa implementação, professora, que foi sobre avaliação. Era aquela da avaliação, não me lembro em qual que era uma que você estava de licença, né? Aí foi aquele professor de Campo Mourão que fez o meu feedback da aula, até ele gostou bastante. Mas aí eu, como era avaliação e eu precisava avaliar nos diferentes níveis da sala, não tinha a parte da tecnologia. Aí eu nem tinha me tocado, não sei se é obrigatório usar a tecnologia, como foi falado no vídeo, ou se pode ser só materiais diferenciados, não sei. Ó, material diferenciado. Aí você utilizou, foi na avaliação externa, eu estava de licença, né? Não, professora, foi na de mídias. Você tinha que usar o Matific ou quizzes, foi que você tinha que usar as tecnologias. Não, eu utilizei, Não, foi foi na da sobre a avaliação. avaliação que eu fiz. Avaliação interna, eu também E usei. avaliação interna, eu acho que foi isso mesmo, porque era uma que eu ainda avaliei o conteúdo de potência, fiz um trabalho com eles e fiz as estações sobre potência. Mais um para comentar sobre a metodologia? Eu uso bastante. Durante as aulas de recomposição esse ano, acho que foi uma das estratégias assim de metodologias ativas que eu mais utilizei. Eu gosto muito, porque dá para separar os níveis, né? Você consegue trabalhar com os diferentes níveis, você leva diferentes tipos de atividade. Então, eu usei muito dentro da metodologia de recomposição, porque daí a gente trabalhava com você traz aquelas estratégias, eu não vou lembrar o nome, da taxonomia de Bloom, os diferentes tipos de atividade. Então, em cada atividade, em cada estação, você aborda um tipo diferente. Então, você complementa ali os diferentes modos de aprender, digamos assim. Então, eu gosto, porque eu levo a estação digital, levo lá alguma coisa para fazer uma pesquisa, ou levo um WordWall, ou levo um próprio quizzes mesmo. Usei também para trabalhar e trouxe na estação digital a plataforma do Khan, por exemplo. Então, eu gosto muito. Só que é uma metodologia que eu consigo usar com os alunos maiores. No 7º ano, que é a única turma que eu tenho, né, do fundamental ali, os pequenos, eu não consegui usar. Porque daí eles são muito agitados na hora que deu o tempo que eu pedi para trocar a estação, aí eles se dispersam, daí eles querem andar, eles vão para a porta, eles acham que eles podem, é um momento de descontração, digamos assim. Então, não funcionou. Mas no 9º funciona, no 3º que funciona, no 2º ano funciona. Então, eu gosto muito e uso muito essa metodologia. Os menores acham que até o 8º, eles acham que é brincadeira, a hora que você faz a rotação. Eles já acabaram, eles estão tranquilos e pode dar uma voltinha. Agora nós vamos ver o relógio didático. Vai, Ellen, leia, fazendo favor. O relógio didático permite a apropriação do conhecimento coletivamente, proporcionando o trabalho em equipe, resolução de problemas e capacidade analítica. Ela funciona da seguinte forma. Alguém já trabalhou, já escutou? Então, pode continuar lendo as formas que que é trabalhada, Ellen.
Os estudantes são organizados em grupos. É fornecido um texto para leitura prévia. São elaboradas questões na quantidade equivalente ao quantidade de alunos, de grupos, perdão. Os grupos terão um cartão para cada questão e um único para a resposta. O professor determina um tempo apropriado para os grupos responderem às questões. Terminando de responder, o cartão de pergunta deve rotacionar para os grupos, para que os grupos recebam uma nova pergunta. Eu conheço, professor, e eu já usei. Não do jeito que está ali. Eu nem sabia que tinha esse nome. Eu já usei isso para fazer uma prova. Em vez de eu elaborar a prova impressa, eu coloquei os cartõezinhos, aí, e aí eles estavam, só que eu não coloquei em grupo, eu coloquei em fila mesmo. Daí eu entreguei um cartão para cada. Aí deu 5 minutos para responder. Daí eles respondem numa folha, e aí a hora que dá os 5 minutos, eles trocam com o colega de trás o cartão. Foi uma forma que eu vi para avaliar. E foi legal, eu acho que eu usei acho que 2 vezes isso. E funcionou bem, só que eu nem conheci, nem sabia o que era esse nome. Você utilizou, mas não sabia que era o relógio didático. Quer falar, Andrei? Não, eu ia comentar que é quase uma rotação por estação, mas não é os alunos que se movimentam, né? Eu já trabalhei assim, só que eu coloquei no grupo, na carteira, juntei 6 grupos assim com carteiras, coloquei a pergunta lá, e os alunos, eu dava um tempo para eles resolverem, mudarem de carteira para resolverem o próximo exercício. Podemos dizer que é uma rotação por estação sedentária, né? É um pouquinho diferente, né? É os cartões que rodam. Agora nós vamos ver os estilos de aprendizagem. Andrei, leia. Além das metodologias ativas, na hora de se planejar uma aula, deve-se levar em conta também os estilos de aprendizagem. Há diferentes teorias e formas de classificá-los. Dentre elas, destacamos método Vark, método de Kolbe, método de Rony e Alonso. O que nós vamos trabalhar nessa implementação é o de Rony e Alonso. Tem várias teorias de estilo de aprendizagem, tá? O método de Vargas é aquele que por meio de 5 habilidades, tá? Auditiva, visual, sinestésica, leitura e escrita. O método de Kolbe é através das experiências, tá? Do seu aluno, de experiências que ele faz, estimulando os sentimentos das pessoas em um certo momento. E o método de Rony Alonso, que nós vamos trabalhar aqui, tá? E Rony Alonso tem 4: o ativo, o reflexivo, o pragmático e o teórico. Nós vamos ver, tá? Para nós descobrir quem são nossos alunos dentro desses 4. PCL, poderia ler, fazendo favor? O método de Rony Alonso, desenvolvido pelo psicólogo Peter Rony e pela doutora em educação Catalina M. Alonso, propõe um ciclo de aprendizagem sendo resultado da interação com o ambiente, a experiência prévia do aprendiz adulto e os conhecimentos obtidos individualmente. A partir dessas competências, os pesquisadores definiram 4 estilos de aprendizagem. São eles: ativo, reflexivo, pragmático e teórico. Agora vou. Agora vocês vão abrir o PDP de vocês.
Abriram? Documento do Plano de Desenvolvimento Profissional. Cursistas. Este é o seu PDP, um documento que ajudará a planejar sua implementação. Ele está dividido por encontros, dos quais será necessário sempre responder às questões referentes a este momento. Aqui você preenche sua identificação, faz a autoavaliação, pré-planeja, planeja sua aula que irá implementar com seus estudantes. Além disso, você recebe anota o feedback, bem como repensa sua prática, analisando os resultados da implementação. Para melhor auxiliá-lo em como proceder com tudo isso, o link abaixo foi criado para ajudá-lo a tirar dúvidas como a respeito aos procedimentos da sua implementação, a partir dos temas ofertados nesse PDP. Nele, apresentamos possíveis perguntas e respostas sobre a implementação. Assim, antes de questionar seu formador sobre o seu PDP, abra este documento com frequência, verifique se a sua questão já foi respondida. E nele, ele será utilizado sempre que for necessário. Aí tem o tira dúvidas, tá? Aqui é o material. O que é crucial para fazer na prática para cumprir os critérios do PDP? Aí, ó, posso escolher uma outra metodologia ativa, além das duas indicadas na implementação? Posso fazer adaptações nas metodologias ativas que escolhi para abarcar as necessidades da turma? E aí tem vários questionamentos. Tá? Aqui no encontro de diagnóstico. Referência 3. Utilizar diferentes estratégias de ensino para as diferentes formas de ensinar e aprender. Aí vocês vão fazer a autoavaliação. Primeiro, marque quais das metodologias ativas abaixo você utilizou em sala de aula. Caso tenha escolhido outra, especifique. Quando aplico uma metodologia ativa com os meus estudantes, faço por quê? Que sinais observa nos estudantes que indicam engajamento, aprendizagem nas suas aulas, quando você aplica uma metodologia ativa numa aula? Agora, a Graciele lê o tema 1, metodologias ativas aplicadas a partir dos estilos de aprendizagens do estudante. Espera-se que o docente desenvolva... Está dando eco, professora. Aí. Espera-se que o docente desenvolva, simulando um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa
abarcando os diferentes estilos de aprendizagem. Para isto, o professor deverá desenvolver uma atividade simulando um contexto de se liga, escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem no contexto do seu componente, selecionar uma das duas metodologias ativas propostas e considerar a atividade para os diferentes estilos de aprendizagem especificados no documento linkado abaixo. Seu microfone está desligado, professor. Características de cada estilo de aprendizagem. Andrei, leia o ativo. Valoriza dados da experiência. Entusiasma-se com tarefas novas e é muito ágil. É quase impossível não perceber a sua presença. Quando está em grupo, sempre está fazendo alguma coisa e, em geral, são intempestivas. A rotina dos ativos é repleta de múltiplas atividades. Quando estão perdendo o prazer por certa atividade, são empolgados a procurar outras que lhes proporcionam satisfação ou prazer. São pessoas participativas, inovadoras. Obrigada. Ellen, o reflexivo. Utiliza a observação, estuda, reflete e analisa antes de chegar a uma conclusão. Pessoas desse estilo preferem escutar mais para depois agir. São mais ponderadas que o ativo. Gostam de observar pessoas agindo. Escutam atento entre outras pessoas e compreende o que está sendo discutido antes de se pronunciar. Eles coletam dados tanto de experiências próprias quanto de experiências de terceiro e refletem sobre eles antes de chegar a uma conclusão. Ele leia o teórico. Ei, professora, eu? Sim. É lógico. Estabelece teorias, princípios, modelos, busca a racionalidade, a objetividade e a lógica. Esse estilo são os que buscam o sentido das coisas e como elas se relacionam, ou seja, abordam problemas sempre de forma lógica. Pessoas desse grupo tendem a ser disciplinados, perfeccionistas, não trabalham sem planejamento e cronograma. Guilherme, o pragmático. Tende a colocar em prática as ideias, faz experimentos, tem como objetivo a funcionalidade. São pessoas que, ao aprenderem uma nova teoria, têm inúmeras ideias e não veem a hora de implementá-las. Diferente do estilo teórico ou reflexivo, são pessoas impacientes para discussões longas e sem conclusões, pois gostam de solucionar problemas e aplicar o que aprendeu. Deixa eu só comentar um negócio. Eles tinham que deixar a temática mais complicada para justo no final que nós temos que entregar o somativo? Eu vou fazer o quê? Mas não vai ser complicado, não. Calma, calma. Vai ser não. Não, não é complicado. Vai ser a mais chata de produzir quando a gente tem que produzir no somativo. É. E quando já não querem mais nada com nada. Exatamente. Mas é uma atividade para o Se Liga. Então, mas aí não vamos ter tempo, porque eu mesmo semana que vem, se for para fazer isso aí semana que vem, eu não vou fazer, porque eu vou estar mexendo com a da somativa. Mas tem até dia 28 para implementar. Graciele. Aí a hora que falou que era sobre as metodologias ativas, eu falei, opa, vai dar para gravar já e fazer uma coisa só, né? Ah, não vai, porque o negócio já é outro. Ai, complicou, professora do céu. Bom, né? Agora, vamos lá. Andrei, leia o tema 2.
Metodologias ativas aplicadas a partir do levantamento prévio dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Espera-se que o docente aplique previamente com seus estudantes um questionário baseado no Rony e Alonso de estilos de aprendizagem e, a partir do resultado desta aplicação, desenvolva, simulando um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa que explore os diferentes estilos de aprendizagem. Para isso, o professor deverá aplicar previamente o questionário com os estudantes. A partir do resultado do questionário, desenvolver uma atividade simulando um contexto de se liga, escolher uma habilidade que os estudantes apresentam defasagem no contexto do seu componente, selecionar uma das duas metodologias ativas propostas, considerar a atividade para os diferentes estilos de aprendizagem proposto no questionário. Linkado abaixo. Microfone desligado, prof. Bem hoje. O questionário de ciclo de aprendizagem. Este questionário foi criado para ajudar você a descobrir como aprende melhor. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de aprender. Alguns preferem experimentar e fazer, outros gostam de observar, entender a lógica ou colocar logo em prática. Ao responder, não existe certo ou errado. Importante é ser sincero e marcar a opção que mais combina com você. O resultado mostrará qual é o seu estilo de aprendizagem predominante e vai te ajudar a entender melhor suas formas de estudar e aprender. Não se preocupe se o seu questionário será anônimo, ou seja, não precisa colocar nome, bastando apenas responder as perguntas colocando um X ao lado das alternativas mais adequadas ao seu estilo. Quem for escolher a temática 2, já para a semana que vem, tem que aplicar esse questionário aqui para descobrir qual é o melhor estilo do seu aluno, tá? Aí tem 20 perguntinhas para responder. Aí, aqui você vai descobrir pelo total de pontos, né? Se seu aluno é ativo, reflexivo, teórico ou pragmático, tá? E aqui as características que a gente já viu. Agora vamos ver os critérios para o planejamento do tema 1. Guilherme. Indica uma turma para a implementação, registra o objetivo da proposta pedagógica, a proposta utiliza uma das metodologias ativas indicadas para o tema, selecionou uma habilidade do seu componente como lacuna de aprendizado, a proposta abarca todos os 4 estilos de aprendizagem propostos, a proposta considera o se liga como perspectiva pedagógica, utiliza o material de apoio para a ação, descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática, descreve no planejamento os resultados esperados com a implementação. Pode ler para a prática do tema 1. Informa os estudantes os objetivos de aprendizagem da proposta pedagógica para aquela atividade. Evidencia-se que a atividade utiliza uma das 2 metodologias ativas propostas para o tema. Nota-se que os estilos de aprendizagem propostos são explorados com os estudantes. Percebe-se a utilização do material de apoio. As ações desenvolvidas estão de acordo com a descrição do planejamento. Obrigada. Agora a Marli vai ler o planejamento do tema 2.
Indica uma turma para implementação, registra o objetivo da proposta pedagógica. A proposta utiliza uma das duas metodologias ativas indicadas para o tema, selecionou uma habilidade do seu componente com lacuna de aprendizado, aplicou previamente o questionário baseado no Rony Alonso, de estilo de aprendizagem, apresenta no PDP o resultado em números da aplicação do questionário, a proposta considera os resultados obtidos com a aplicação do questionário, a proposta abarca todos os estilos de aprendizagem. Proposto. Utiliza material de apoio para a ação, a proposta considera o Se Liga como perspectiva pedagógica, descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática, descreve no planejamento os resultados esperados com a implementação. Prática do tema 2, Marli. Pode continuar. Informa aos estudantes os objetivos de aprendizagem da proposta pedagógica para aquela atividade. Evidencia-se que a atividade utiliza uma das duas metodologias ativas propostas para o tema. Nota-se que os estilos de aprendizagem propostos são explorados com os estudantes de acordo com os resultados do questionário. Percebe-se a utilização de material de apoio. As ações envolvidas estão de acordo com a descrição do planejamento. Então, nós conhecemos o PDP, o tema 1 e o tema 2. Então, quem escolheu o tema 2 tem que aplicar semana que vem o questionário para ver se o seu aluno é pragmático, ativo, reflexivo, tá? Ou teórico. Qual é a referência docente para essa temática? Vamos nos autoavaliar em relação à referência. Para isso, vamos abrir o PDP e responder as questões indicadas. 10 minutinhos para vocês responderem a autoavaliação. E eu vou pegar uma água. Vocês vão fazer a parte da identificação, né? E a autoavaliação. Que é a modalidade mesmo, Que é a modalidade mesmo, professora? Oi? Modalidade. Bora do... cursista. Não era docente, professora? Não, é docente. Calma aí, gente. Docente. Vixe, hoje eu tô mal pra caramba. É docente.
Professor, Você não queria falar? eu ia perguntar, travou para mim, não escutei se você me respondeu ou não. Só vi que seu microfone estava ligado. Como é questão de. Fala ali que tem que ser como se liga, né? Eu já estou pensando lá no planejamento, o que eu tenho que fazer, né? Porque é muita coisa para um ser humano só. Como tem que ser com cara de se liga, eu não tenho nenhum aluno que precisaria de se liga por questão de aprovação ou não. Eu poderia fazer como sendo um aprofundamento, uma retomada de conteúdos? Sim, é para a questão do se liga, né? Como você não tem aluno para reprova com essa característica, pode ser um aprofundamento, uma retomada de conteúdo. Tá, é que eu estou imaginando aqui o que vai dar certo de fazer com esse pouco tempo que nos resta. Meu Deus, calma. Vai dar certo, sim. Já fizeram a identificação e a autoavaliação? Então, vamos lá. Em ação 2, pré-planejamento. Como o Plano de Desenvolvimento Profissional, o PDP, é uma ferramenta estratégica que orienta o nosso crescimento contínuo do docente, neste encontro iremos enriquecê-los com o nosso pré-planejamento da implementação. Para isso, iremos preencher o pré-planejamento. Já vimos aqui. Então, considerando as expectativas e os critérios desse PDP, bem como o encontro de diagnóstico, o tema que, a princípio, pretende fazer a minha implementação é: qual seria uma possível turma para essa implementação e como pretende implementá-la? 3. Selecione abaixo uma provável metodologia ativa para essa implementação. Votação por estação, relógio didático. E essa organização da implementação eu quero que vocês preencham para mim, tá? Fazendo um favor. Mais 20 minutinhos.
Alguma dúvida? Estou por aqui.
É só o pré-planejamento, professor? Só o pré.
Pronto, pessoal? Professor, o que você não aprendeu sobre metodologias ativas e estilos de aprendizagem que gostaria de aprofundar mais? É sempre importante refletirmos sobre a nossa prática. Mais importante ainda é essa prática estar embasadas a partir de estudos constantes. Podemos ajudá-los com isso, oferecendo o nosso Saiba Mais. Vamos ver o que compilamos de material nele para você. Aí o nosso Saiba Mais, aqui segue alguns links, tá? Dos materiais para aprofundamento e apoio da nossa jornada. Estilo de aprendizagem, vídeo, estilo de aprendizagem, métodos de Vark, Kolbe e Rome Alonso, um site. Desafio Paraná, metodologias ativas, site. Dificuldades em achar as habilidades para o meu componente, acesse aqui. Questionário de Rome Alonso de estilos de aprendizagem, vídeo. Passo a passo de como aplicar uma rotação por estações, site. Passo a passo de como aplicar relógio didático em PDF. Práticas pedagógicas inovadoras, a playlist. Tá? Tem dúvidas sobre o seu PTP? Clique aqui no Saiba Mais, tá? Ainda temos as referências. Referencial para a elaboração do regimento escolar da educação básica, tá? Disponível naquele site ali. Temos a resolução 3037/2024, né? Da GS/CED, tá? O link ali. Estilo de aprendizagem, escola digital, está disponível nesse site aí. Pessoal, alguma dúvida por hoje? Tranquilo? Vamos caminhando? Vamos pensando para o planejamento da semana que vem, tá? Nós faremos o planejamento da semana que vem, que é dia 14, dia 20, 21, não teremos encontro, né? Que é recesso. Aí vocês têm que implementar até dia 28, para a gente fazer a socialização dia 5 de dezembro. Certinho, pessoal? Se vocês não têm nada para fazer, vou finalizando o nosso encontro por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Pela participação de vocês. Fiquem com Deus, bom descanso. Até a semana que vem. E quem for... Até, professora. Obrigada, tchau, tchau. Quem for implementar o tema 2, tem que fazer o questionário, aplicar a semana que vem. Fala, Ellen.
E a tutora, ela vai conseguir atender a gente antes de algum encontro para tirar as dúvidas com relação ao. Eu vou ter horário com ela agora, 1h30. Vocês podem, algum horário, quem quer conversar com a tutora? Tinha sido eu sugeri semana passada de ser antes do encontro. Tá, eu vou ver se ela consegue falar, tá? Com vocês. Eu falo agora com ela. 1h30. Então, se não Tchau, tem tchau, mais pessoal. dúvida- Bom final de semana. Tchau. Tchau. Semana, fica com Deus.